Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Antônio Sanches falando diretamente do NEAF para mais uma edição de Aprendi Mais Essa. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre uma coisa que já existia no Código de Processo Civil anterior e foi trazida para o CPC de 2015, mas houve pequenas modificações e algumas para melhorar bastante o sistema, outras para consolidar o que a jurisprudência já vinha estabelecendo. Okay? Então vamos dar uma olhadinha lá no que o Código de Processo Civil estabelece no artigo 381, que são as possibilidades da produção antecipada da prova. Bom, primeira coisa, antes de falar das possibilidades de produção antecipada da prova, a gente tem que entender o que é produção antecipada da prova. A produção antecipada da prova é a produção da prova em momento anterior àquele que ela seria produzida. E qual é, no processo, o momento em que uma prova é produzida? A instrução processual. Então, se você, durante o processo, você precisar antecipar a produção de alguma prova, porque existe um risco de perecimento dessa prova, você vai se valer deste procedimento, que vai ser incidentalmente feito lá no processo. Em outra medida, às vezes você nem tem um processo ajuizado e você pode pedir essa medida de antecipação da prova. Então, a produção antecipada da prova, ela não é só antecipação da prova dentro de um processo, ela é antecipação da prova dentro de um processo ou antes do próprio processo começar. E o novo Código de Processo Civil, ele foi dividir as três modalidades que você está vendo aí nos incisos do artigo 381, ele foi dividir as três modalidades de produção antecipada da prova, segundo a existência de urgência ou a não existência de urgência. Porque se você perceber, dos três incisos, somente um fala de urgência, que é o inciso 1. Os outros dois incisos dispensam a caracterização da urgência para a produção antecipada da prova. E essa é a grande novidade em termos de cabimento dessa medida. Porque às vezes você quer ajuizar uma ação, mas você não tem certeza se tem ou não direito, porque você não tem certeza se aqueles fatos que você imagina que aconteceram, não aconteceram ou aconteceram. E aí, para você saber se esses fatos aconteceram ou não aconteceram, o que você faz? Você precisa produzir prova. Só que no sistema do Código Velho, aonde você ia produzir a prova? Durante o processo, a não ser que você comprovasse o risco de perecimento. Não existia no Código de Processo Civil anterior a possibilidade, vou entrar com uma produção de prova, vou produzir uma prova antes do processo para decidir se eu vou ou não vou entrar com a ação. Você só podia fazer isso no processo. Só que no processo, você já estaria fadado ao insucesso, à sucumbência, à improcedência do pedido, se durante a instrução processual ficasse demonstrado que aquele fato não aconteceu. Então isso era um problema que foi corrigido pelo novo código, quando aí fala o inciso 3, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Então às vezes você fala, entro ou não entro com a ação? Não sei, não tenho certeza se os fatos aconteceram, então eu vou entrar com uma produção antecipada da prova. Se eu perceber, se eu constatar que aqueles fatos aconteceram, aí eu entro com a ação, já mais seguro, sabedor que aqueles fatos ocorreram. E às vezes você pode entrar com a produção antecipada da prova, você sabe que aconteceu, só que você quer robustecer aquelas provas que você já tem, para eventualmente antes do processo acontecer tentar um acordo. Então você faz aquele dossiê a respeito dos fatos, prepara algumas falas, prepara um arrazoado que vai somar a esse dossiê. Então você prepara esse dossiê com razões, seria uma prévia da petição inicial e as provas que você produziu e produziu antecipadamente e entrega para a parte contrária. E fala assim, eu tenho essas provas contra você. Eu vou entrar com uma ação contra você. Vamos fazer um acordo? O que você acha? Isso é muito frequente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem essa cultura de os advogados fazerem a investigação, produzirem um dossiê e antes de tomar uma medida judicial, eles vão até a parte contrária, até os escritórios que representam as partes contrárias, normalmente isso acontece no âmbito empresarial, e falam, nós temos aqui essas provas contra você e nós vamos entrar com uma ação. Você não quer dar uma analisada aí, de repente a gente faz um acordo antes mesmo de entrar com o processo? E essa prática dos Estados Unidos, que é muito boa, porque evita um processo, soluciona rapidamente a controvérsia, e se for um acordo, pesquisas demonstram que a solução consensualmente construída, ela tem um índice maior de cumprimento espontâneo, porque como ambas as partes têm aquela sensação de que acordaram algo que é bom para ambas, elas têm a tendência psicológica de cumprir aquilo.
É diferente do juiz condenar alguém e aí a parte se sente injustiçada, a parte entende que perdeu o processo, não vou cumprir essa sentença porque eu perdi, eu estou contra isso que o juiz falou a meu respeito na sentença. Então, a ideia do novo código é muito legal, ok? Então, as hipóteses de cabimento da produção antecipada da prova agora levam em consideração a urgência, o risco de perecimento da prova, como já levava a produção antecipada da prova no Código de Processo Civil de 1973. Então, se a prova tiver um risco de perecimento, é aquela coluna que vai romper, que vai quebrar, você precisa fazer uma perícia para saber o que está acontecendo, e aí depois você pode demolir, porque ela é um prédio que vai cair no prédio vizinho, você não pode deixar cair, você tem que demolir, implodir, então você faz a perícia e implode o negócio. Ou é aquela testemunha que precisa ser ouvida, mas a testemunha está hospitalizada e existe um risco de que essa testemunha venha a falecer e você não tem ainda o momento da audiência de instrução, então você vai fazer a produção antecipada da prova para guardar aquela testemunha, aquela prova testemunhal. Esses são os exemplos que eu te falo a respeito do inciso 1 do artigo 381, que é o risco de perecimento da prova. Agora, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, você não tem o risco de perecimento da prova. Você tem a necessidade de produzir aquela prova para fomentar, para incentivar que as pessoas cheguem a uma autocomposição, para que ambas as partes cheguem a um acordo antes sequer do ajuizamento da ação, ou na hipótese do inciso 3, em que a pessoa sequer sabe se os fatos aconteceram ou não aconteceram, da maneira que ela imagina. Então ela entra com a produção antecipada da prova, produz a prova, fala, não, eu tenho razão mesmo, eu vou entrar com a ação. Ou então não, produz antecipadamente a prova, faz a perícia para ver se aquilo que ela imagina que está acontecendo mesmo do jeito que ela imagina. Não era bem isso. Eu pensei que fosse daquele jeito, mas o perito demonstrou que não é. Então eu nem vou entrar com a ação, porque se eu entrar eu vou perder. Ok? Então essas são as duas novidades do CPC, os incisos 2 e 3 do artigo 381, a respeito da produção antecipada da prova sem urgência. Ok? Essa é uma grande novidade e merece aplausos no que diz respeito à intenção do legislador de criar mais esse mecanismo, até de solução consensual e extraprocessual dos conflitos. Uma outra coisa muito legal é a respeito da competência para a produção antecipada da prova. Porque você sabe que no Brasil a justiça estadual ela é mais capilarizada. Você tem muito mais varas estaduais do que federais no Brasil. E nessa medida, às vezes, precisa ser produzida uma prova num local onde não tem uma vara federal e precisa ser produzida a prova para um processo que eventualmente iria para a Justiça Federal. E aí você fica naquela questão, bom, competência da Justiça Federal, eu vou levar essa produção antecipada da prova para uma vara federal e a vara federal mais próxima está a 200 quilômetros daqui. Vai ficar muito complicado produzir antecipadamente essa prova, vai ter muito trabalho, vai ser muito custoso e às vezes, por conta da distância, nem será produzida a prova da melhor maneira possível. Então o parágrafo 4º do 381 foi muito legal, que ele falou o seguinte, olha, se na cidade não tem vara federal, você pode fazer a produção antecipada de prova na Justiça Estadual, não tem problema nenhum, e depois essa prova será apreciada lá na Justiça Federal. Porque a essência da produção antecipada da prova não é apreciar a prova, é produzir. Então você ouve a testemunha, você faz a perícia e documenta tudo isso. Pronto, acabou, assunto encerrado. Depois o juízo competente para a ação, inclusive porque não previne a competência, a gente já vai falar disso, o juízo competente para o conhecimento e o julgamento, ele sim vai apreciar a prova. Então, também aplausos ao parágrafo 4º do 381. O juízo estadual pode fazer a produção antecipada de prova contra a União, autarquia ou empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Se você olhar aí, eu vou destacar para você, deixa eu só abrir a ferramenta aqui, eu vou destacar para você esses dispositivos aqui, ó, União, entidade autárquica ou empresa pública federal, eles são exatamente o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Se você olhar lá o artigo 109 no seu inciso 1, ele fala que compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que seja autora, ré, interveniente ou assistente ou interessado de qualquer maneira a União, entidades autárquicas, leia-se autarquias ou fundações autárquicas, que são as fundações públicas,
e empresa pública federal. Só cuidado com aquela pegadinha que sempre cai na OAB, que é o lance da Sociedade de Economia Mista Federal. Dá uma olhadinha no 109, inciso 1 da Constituição, porque lá no inciso 1 do 109 não fala de empresa pública federal. Ou seja, empresa pública federal, a competência não é da Justiça Federal. E aí, por consequência, é da Justiça Estadual. Ok? Mas só para fazer um lembrete aí do inciso 1. O que efetivamente eu quero falar para você agora é a possibilidade que merece aplausos efetivamente de que a Justiça Estadual possa conhecer de uma produção antecipada da prova em casos que serão oportunamente processados na Justiça Federal. Muitos aplausos. Também uma outra questão que foi solucionada pelo novo Código, que é muito legal, é a não ocorrência da prevenção. Então, quando uma vara processa, faz o processamento da produção antecipada da prova, então imagina uma prova pericial. O juiz vai nomear o perito, vai intimar esse perito, as partes vão apresentar os quesitos, o perito vai responder e apresentar o laudo para esse juízo e acabou. E encerrou o procedimento. Note que não houve julgamento, não houve manifestação valorativa, axiológica do juízo onde está sendo processada a produção antecipada da prova. Por esse motivo, não precisa depois que o processo em que essa prova será usada seja distribuído por dependência. Não haverá distribuição por dependência porque não houve prevenção do juízo. O juízo que julgou, que conheceu essa produção antecipada da prova, que processou, melhor dizendo, essa produção antecipada da prova, ele não fica prevento, que é o que está aí no parágrafo 3º do 381. A produção antecipada não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Então, imaginando aqui no Fórum Central, no João Mendes, as varas cíveis. Então eu distribuo um pedido de produção antecipada da prova, cai na primeira vara cível, é feita a produção antecipada da prova e eu levo isso para casa, eu guardo essa prova que foi produzida. No dia que eu for ajuizar a ação, se eu for ajuizar a ação, eu vou distribuir livremente, será distribuição livre, não será distribuição por dependência. Quer dizer, distribuição livre, eu vou protocolar lá no distribuidor e o distribuidor vai livremente sortear para qual vara cível será direcionado aquele processo e aí nesse processo será usada aquela prova que eu produzi antecipadamente. Okay? E para a gente finalizar, a ideia de que o juiz que processa a produção antecipada da prova efetivamente não julga, ele não exerce juízo de valor, ele não exerce considerações axiológicas a respeito da produção da prova que está sendo produzida de maneira antecipada. Justamente porque o objeto desse pedido não é que o juiz julgue, é que o juiz produza a prova. E é por esse motivo que o parágrafo 4º do lado 382, do artigo seguinte, vai falar, olha, não cabe defesa e não cabe recurso. Por que não cabe defesa? Porque o juiz não julga, o juiz não vai julgar nada. E produzir a prova é um direito que toda pessoa tem. Então eu posso entrar com um processo contra você e pedir a produção de prova. Se eu vou usar essa prova para pedir que você seja condenado, isso é outra coisa a ser conferida, a ser verificada em outro processo. Nesse caso aqui, o juiz rigorosamente não julga nada. A única coisa que ele, em tese, pseudo julga é se você tem ou não tem o direito de fazer a produção antecipada de prova. Porque a gente já viu, eu vou voltar rapidinho, você tem aí os incisos do artigo 381 nos dão as hipóteses de cabimento, que são amplas, mas devem ser demonstradas. E essas hipóteses de cabimento vão ser analisadas pelo juiz quando recebe uma petição inicial de produção antecipada da prova. E justamente essa é a única análise que o juiz faz. Se é cabível ou não é cabível a produção antecipada da prova. E é justamente por esse motivo que o Código fala lá no parágrafo 4º do 382. Não cabe recurso, a não ser em um caso, contra a decisão que indefere totalmente a produção antecipada da prova. Então, se o juiz indefere a produção antecipada da prova, aí não tem o que fazer. Aí você vai poder recorrer dessa decisão. Porque, ora, se eu tenho o direito de produzir a prova e o juiz indeferiu esse direito, eu posso recorrer, principalmente se for uma hipótese de produção antecipada de prova do inciso 1, lá do artigo 381, que é aquela hipótese de urgência. Quer dizer, se o juiz indeferiu a produção antecipada da prova e eu não puder produzir, a prova vai perecer. Aquela coluna, aquela viga vai romper e eu não vou poder fazer a perícia. Aquela testemunha
vai falecer e eu não vou poder ouvir. E é por isso que cabe recurso. Mas note, só cabe recurso nessa hipótese. Não cabe recurso contra outras questões discutidas na produção antecipada da prova, justamente porque não há julgamento a respeito sobre a prova que está sendo produzida. E exatamente por esse motivo também não cabe defesa nesse procedimento, porque não haverá julgamento contra aquela pessoa que produziu a prova de maneira antecipada. É isso aí, meus amigos. Considerações sobre novidades a respeito da produção antecipada da prova no CPC de 2015. Abração e até a próxima.